Muito bom dia, amados irmãos. Deus os abençoe. Deus os fortaleça, os anime, os encoraje. Que Deus possa alegrar os vossos corações e mantê-los sensíveis à palavra e manter-vos obedientes à palavra, mesmo nas dificuldades, mesmo na solidão, mesmo no abandono, que vocês possam todos terem forças para se alegrarem no Senhor. Alegre-se no Senhor. O pastor Adriano falou uma das suas meditações pela manhã: alegre-se no Senhor. Não é na hora da festa só, mesmo não tendo culto para ir, alegre-se no Senhor. Deixe aí que os vossos corações sejam sempre maleáveis para os conselhos de Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre o coração endurecido. É algo terrível, né? Paulo, então vamos começar aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3 da carta aos Hebreus, ele diz assim, começando no verso 12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É um versículo para a gente meditar nele, deixar que isto faça efeito na nossa vida. Eu tenho visto e ouvido pessoas me dizendo que sabe de tudo disto aqui a respeito de William Branham, mas seus corações estão endurecidos. Diz que sabe mais do que a gente. Coração endurecido, mas vai permanecer. Então, se eu te trazer aqui palavras dóceis, amigáveis, não vai amolecer o coração de quem teve o seu coração endurecido. Se eu trouxer palavras ásperas para despertar, não vai despertá-los. Estão mortos para a verdade. Morreram para a verdade. É duro dizer isto. Mas tem um ditado que diz assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o coração endurecido, nem com as palavras do próprio Filho de Deus, pessoalmente, junto deles, os seus corações não amoleciam. Olha, porque são pessoas que passam além da capacidade de ouvir para buscar o arrependimento. Acontece isso com as pessoas. Aí então você pode falar, não adianta. Há uma luta da carne contra o espírito e uma luta do espírito contra a carne. Então sempre existe uma luta da verdade contra a mentira. Mas aquele que pende para o lado do engano, da mentira, então seu coração é endurecido. São contumaz na mentira, são contumaz no erro. Aí o verso 13 diz assim, o apóstolo: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Para aí, Paulo, todos os dias.
nós vemos o quanto que o ser humano é carnal. O quanto que o ser humano, vivendo na herança que herdou dos pais, ele é terrível e levanta-se contra o próprio Deus. É exatamente isso. O coração duro, ele é terrível. Agora, como que a pessoa vai se libertar desses costumes errados, para sair dessa doutrina errada? Pessoas dizem assim: não, isso eu sei disso. Eu sei que o William Branham não é sétimo anjo de Apocalipse 17, mas continua pregando o que ele é. O que é isto? O que vem a ser isso, meus irmãos? Vocês podem me ajudar? Porque é uma coisa fora de normal. Será que perderam a mente? Porque sabe que aquilo conhecem, sabe? Eles dizem pra gente: não, mas eu vou continuar crendo que ele é um profeta. Não, ele pode ser um profeta, porque ele profetizou muitas coisas. Só que falso. Então vejam isto. Um coração endurecido, depois que a pessoa resiste a Deus, de seu coração endurecido. Então, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então vamos dizer glória a Deus, meus irmãos, porque se os nossos corações foram iluminados, abertos, e nós escapamos da heresia, da seita, da mentira religiosa, nós devemos estar gratos a Deus, levantando as mãos para os céus e louvando a Deus e glorificando. Porque o próprio Senhor Jesus deu graças a Deus, ao Pai, por nós. Graças te dou, ó Pai, que escondeste estas coisas dos sábios, entendidos, que sabem tudo a respeito da mentira, mas permanecem nela. Eles não conseguem chegar ao arrependimento mais. Será que é isso? Que não haja em vós, que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mas as palavras de Jesus, eles não querem saber dela. Eles querem saber o que diz o fulano, o beltrano, o pregador tal, o pastor tal, o irmão tal. Vamos beliscar as nossas consciências. Vocês não têm que ouvir o que eu digo. Enquanto eu estiver falando o que Deus diz, o que está escrito na Bíblia, vocês têm a obrigação de examinar a Bíblia. Para isso, todo mundo tem a Bíblia hoje. Ninguém está inexcusável. Quer dizer, Paulo diz que a natureza toda deixa toda a humanidade inexcusável do poder de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, da criatividade de Deus. A natureza deixa toda a humanidade inexcusável. Então, se a pessoa quer permanecer no erro, não adianta chegar e dizer que não sabia, né? Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Agora, em certo sentido, os corações são endurecidos. Veja o que Jesus disse. Mateus, capítulo 13, verso
15. Deixa eu ler um pouquinho aqui antes, que o tempo permite. Verso 13 até o 15, então. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Por quê? Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Que se eles se converterem, se eles se arrependerem, eles serão curados. Mas o coração deles foram endurecidos para que isso não aconteça. Mas agora para vocês, para nós que temos visto, todos os que têm saído, conseguido pela graça de Deus. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Bom, dar atenção, colocar em prática. O fanatismo religioso, ele chega a tal ponto que para a pessoa sair dele, sair dessas seitas, sair desses sistemas humanos, tem que acontecer algo muito forte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos mostra a conversão de Saulo de Tarso. Vocês conhecem a história, todas as crianças conhecem. Mas o que teve que acontecer para que ele se arrependesse? Será que vai ter que acontecer com todo mundo, igual aconteceu com Paulo? Com você não precisou, meu irmão, nem minha irmã, você passou a olhar a palavra e Deus abriu os seus olhos. Deus abriu os seus olhos, abriu os nossos olhos, porque a seita cega, o fanatismo cega, o fanatismo endurece o coração e se debanda para a perdição, e não adianta você anunciar. Então, e a Bíblia é para quem quer. A Bíblia é para aqueles que amam a verdade. É para aqueles que amam os seus ensinos, suas instruções. Agora, se você não ama, vai ter que amar outra coisa. Se você não segue a Bíblia, vai ter que seguir outra coisa. Fora da Bíblia. Você não tem como ficar no meio termo. Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Eu vou ficar neutro. Não tem neutralidade. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, não tem neutralidade. Se você não é pela verdade, você é pela mentira, pelo engano. Se você ignora a verdade, você abraça a mentira. Não tem como nesse sentido aí. Vejam bem. Fanatismo religioso, para ser quebrado, só com um impacto muito forte, um estrondo, como foi com Saulo de Tarso. Leia Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso. Eu tenho aqui a Bíblia e num minuto eu quero ler só uma partezinha. Saulo de Tarso, ele era fanático, ele era religioso ao extremo, ele matava, ele destruía, ele fazia o que fosse por causa da sua doutrina, pensando que estava fazendo coisa certa, mas estava fazendo coisa errada. Então vejam bem,
Aproximando-se ele de Damasco, a sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que Deus vai ter que fazer desse jeito com todas as pessoas? Desta mesma forma? Para que eles então possam, de alguma forma, ver algum flash de luz? Olha, preciosos e amados irmãos, não endureçais os vossos corações, mas crede em Deus. O que é crer em Deus? É crer na sua palavra. O que é obedecer a Deus? É obedecer a sua palavra. É não sair nem para a esquerda nem para a direita. Não, a Bíblia não promete que vai fazer com você o que fez com Saulo. Mas Saulo foi escolhido desde o ventre para ser um mensageiro. Deus trata com cada um de seu modo. Abra o seu coração, não ouça com reserva. Diga, eu vou ouvir de coração aberto. Não precisa ter medo, não. Você não precisa ter medo de ser contaminado, não, porque se você for contaminado por isso, você está sendo contaminado pela Bíblia, porque eu estou lendo é a Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós, de todos, e os ajude. Amém.